Olá, pessoal, bem-vindos a mais uma super live aqui no canal Arqueologia com Érica. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos abordar mais um super tema hoje, um tema pedido por muitos, né? É o marcionismo e o cristianismo, né? Será que tem algo em comum? O que é que tem a ver? Como é que surgiu o marcionismo? Que movimento foi esse? Tem a ver com o gnosticismo, né? Quem iniciou? Então, essas são muitas das dúvidas que a gente sempre tem, né, que eu recebo muitas perguntas nesse sentido, por isso que eu resolvi entrar nessa questão histórica, entender um pouco desse movimento do marcionismo, já que a gente trabalha aqui com religião comparada, mitologias comparadas, né, então achei bacana trazer esse tema que está agendado já há um tempinho. Muitos vinham me cobrando para a gente abordar, e novamente aqui com a nossa amiga aqui, parceira do canal, Lindy Barbosinha, do canal A Farsa do Cristianismo. Sei que muitos de vocês adoram ela, né, a Lindy, grande parceira, a Lindy tem um canal dela, com muito conteúdo, muito estudo, o link está aqui na descrição do vídeo da live, sigam lá, é importante esse apoio, muito material bacana lá, live, vídeos, e tem muito ainda, né, Lindy? A Lindy tem que agendar umas coisinhas lá para a gente fazer, mas vamos compartilhar e divulgar bastante o canal dela. É um trabalho que não é fácil fazer, é complicado porque, você sabe, né, lidar com a mente mitos, com crenças, né, a gente acaba mexendo ali um pouco com a mente mitos da maioria, né, porque a grande maioria, infelizmente, ainda tem essa mente mitos. E aí já vem todos aqueles efeitos dissociativos, dissociação cognitiva, não consegue raciocinar, a palavra é essa, não consegue raciocinar, não consegue ler nenhum livro indicado, não consegue olhar para as evidências e parte para o ataque. Sempre assim, né, vamos atacar que é mais fácil, né. Então, infelizmente, a grande maioria é assim, mas que bom que a gente tem um público aqui maravilhoso. Galera, boa tarde. Sejam muito bem-vindos quem está chegando agora. Tudo bem com vocês? Está todo mundo bem? Feliz Dia do Trabalho para todos. Feliz Dia do Trabalho, Lindy, 1º de maio, né, para nós todos que somos muito trabalhadores, sempre, né. Mas hoje, inclusive, eu ia até dar plantão, só que aí eu consegui trocar, né, e aí, não precisou, porque senão ia complicar a nossa live. Mas é isso, pessoal, feriado, domingo, não tem isso, a gente trabalha todo dia, né, mas sempre tirando um tempinho para vir aqui, para trazer conteúdo importante, evidências, trazer fatos, né, porque a gente não trabalha com achismo, né, eu sempre digo, a gente não trabalha com crenças limitantes, com crenças, com achismo, nada disso. Aqui a gente está para mostrar embasamento, fatos, evidências, né, quando a gente tem, a gente traz, mostra e aborda o assunto. Não só a Lindy, parceira do canal, mas outros parceiros do canal, João Arinaldo, que é teólogo, mas sempre com um olhar para a arqueologia, o professor Carlos Alexandre, também grande parceiro e amigo aqui do canal, a gente vai ter live amanhã com ele, a live que foi adiada, que é sobre, ai, deu um branco agora, Moloque. Lembrei, as origens do deus Moloque, de onde veio, né? Mais um mito aí para a gente decifrar. E o professor Carlos, ele é teólogo também, só que sempre tem aquele olhar para a arqueologia, né? Porque a gente encontra pela internet uns teólogos que, sinceramente, mente mitos total, só sabe perseguir as pessoas, né? Estava conversando agora há pouco com a Lindy sobre isso. É um cara que começou a perseguir aqui, fazendo uns comentários maldosos, né? E parece que ele é teólogo, só que ele é um teólogo que ele não consegue olhar para a arqueologia. Ele acha que a arqueologia, um arqueólogo, uma arqueóloga, né, ainda mais mulher, não deveria falar de teologia, porque, segundo ele, não tem nada a ver. Olha a mente da pessoa, né. Mas é isso, cada um tem a sua limitação, né, acho que ele é uma pessoa bem limitada, mas já foi resolvido, né, eu acho que realmente o conhecimento que é colocado aqui não é para essa pessoa, né, já que ele enxerga a arqueologia dessa forma. Então é isso, Lindy, seja bem-vinda mais uma vez aqui ao canal. Fala com o pessoal como é que estão as coisas, como é que está o clima aí.
Se apresenta para o pessoal. Boa tarde, Érica. Boa tarde a todos. Eu sou a Lindy Barbosinha, do canal A Farsa do Cristianismo. Pois é, Érica, aqui tá bem calor, viu? Calor Aqui, mesmo. Dia primeiro já veio já torrando a gente já. Espero que todos tenham passado o 1º de maio aí, ótimo. E bem-vindo a todos aí. pois é, galera, o canal da Lindy, A Face do Cristianismo, o link tá aqui na descrição, tá? Vamos compartilhar bastante a nossa live para a gente chamar mais e mais pessoas para acompanhar todo esse conhecimento que vai ser postado aqui hoje, né? A gente tem algumas questões históricas para abordar aqui com vocês, o olhar ali para os evangelhos, né? Toda aquela questão bíblica, para entender, né? A história do Marcião, como é que surgiu esse movimento, né? Qual a influência dele ali, foi que houve ali com o cristianismo, né, e esse movimento foi bem aceito ou foi rejeitado logo, então a gente tem algumas questões para trazer aqui para vocês, e antes de iniciar, galera, só pedindo aqui, ó, eu fixei aqui no chat o link do vídeo que eu postei ontem, a Estela da Fome, quem não viu, já veio abordando esse tema, já tinha abordado um pouco em live, abordei lá no Instagram, Arqueologia com Érica, o link também está aqui na descrição do vídeo, tanto do Instagram de estudos, como dos grupos de estudos, tá? Vocês podem estar verificando a descrição da live e vendo todos os links. No Instagram eu estou sempre postando muitos estudos, está crescendo bastante, e eu tinha postado lá sobre a Estela da Fome, deu a maior confusão, como sempre, né? Quando a gente mexe com crença, e aí o pessoal, ai, vieram me dizer o absurdo, Lindy, olha só. Vieram me dizer assim, um dos comentários, né? Eu deixei lá, né, para quem quiser ver, não tirei não, porque essas coisas a gente deixa, né? A pessoa chegou para mim e disse: se a gente não pode colocar a Bíblia como histórica, então nenhuma cultura pode, tipo, a cultura egípcia nada é histórico, a cultura mesopotâmica nada é histórico. Ele quis dizer assim, né? Ele quis comparar a mitologia da Bíblia com artefatos, cultura material, documentos, registros importantes que a gente tem dessas outras civilizações. Quer dizer, é, é uma coisa assim que eu não tenho nenhum nome para isso, né? Mas infelizmente, pessoal, eu acho que a humanidade está num momento assim crucial. A gente tem esse problema dessas crenças que geram diversos problemas em várias áreas, se vocês forem ver, não só na área do conhecimento, geram problemas na política, na geopolítica, né, enfim, a gente tem questões econômicas também. Então, a gente tem questões de ensino, a gente tem problemas em diversas áreas por conta dessas desinformações e dessas crenças limitantes que muitos ainda estão agarrados ali e não conseguem largar. E a gente tem todas as pessoas, né, infelizmente. Porque quando você tem uma crença, tranquilo, perfeito, você tem a sua crença, tá bem, siga em paz, mas é legal quando você tem a sua crença, né, mas, assim, não estou dizendo que crença é legal, mas a pessoa escolhe isso, tudo bem, tranquilo, a gente respeita. Mas não deixe de olhar para o conhecimento, não deixe de olhar para as evidências, né, porque senão você fica limitado naquele mundinho, ali onde só aquelas crenças existem, algo fora disso não vale. E outra, essa dificuldade de cognição faz com que essas pessoas caiam em muitas armadilhas, armadilhas de seitas. Quando a pessoa vê, ela já está ali seguindo alguém que aparece ali, um líder narcisista, né? Porque esses caras são extremamente narcisistas. E eles já chegam, né, dizendo que são praticamente que é o Deus, né? O Deus é encarnado e que a pessoa tem que seguir e obedecer cegamente aquela pessoa e pronto. E daí a gente começa essa questão de seita, né, que a gente vê vários problemas aí, seitas apocalípticas, seita não sei de quê, seitas fazendo absurdos com a mente das pessoas, cometendo crimes, né, pior. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Por isso que é importante compartilhar esse conteúdo. Eu queria só que vocês refletissem um pouco sobre isso.
a importância da gente compartilhar conteúdo, divulgação científica, conteúdos mostrando ali, desmistificando essas crenças, como é importante, mesmo que não a pessoa não queira ver naquele momento, em algum momento ela vai você planta a sementinha, em algum momento ela vai parar e olhar, né, e aí ela vai começar a desper muita gente chega para mim e diz: "Ah, Érica, eu tinha um pensamento tão diferente, né, tão atrelado a crenças, e hoje eu me sinto livre, liberta, hoje eu estou olhando realmente de fato para o conhecimento, eu estou buscando ler, aprender, né, é tão bom isso, né". Infelizmente a gente vê essas limitações em várias áreas do conhecimento, não só na arqueologia, não só na teologia, na área da história, mas em diversas áreas, né, na minha área da saúde também, como farmacêutica também, na medicina eu sei que a gente tem certas questões, então assim, essa questão de crença ela está em várias áreas do conhecimento, a gente vai ver pessoas tentando sempre deturpar a os fatos, né, os fatos científicos, infelizmente, em detrimento das suas crenças religiosas, né. Então é isso galera, que esse vídeo tá bem bacana, quem não viu, marca aí para ver depois da live, tá, a Estela da Fome, desmistificando mais questões voltadas ali para o Antigo Testamento, Pentateuco, né, a mitologia ali do Pentateuco. Dri, boa tarde, bem-vinda. Muito obrigada pelo apoio, né, eu sei que a Dri sempre está acompanhando, comentando, os comentários são muito importantes, porque mostram que vocês gostaram do conteúdo, e o YouTube começa a indicar mais e mais, né, esse conteúdo aqui do canal. E galera, queria pedir a vocês também, a gente tá indo para quase 6.000 inscritos. Faltam eu acho que 30, 20 e pouco, por aí, inscritos, para a gente atingir a marca dos 6.000 inscritos, então queria pedir para todos compartilharem bastante, ou principalmente a nossa live de agora, né, mas os outros conteúdos também do canal, compartilhem nos seus grupos do Telegram, do WhatsApp, do Facebook, é muito importante. Compartilhem: "Ah, não estou em grupos", compartilhe para os seus amigos, familiares, é muito importante para a gente ver se a gente hoje ainda consegue para ver se conseguimos atingir essa marca de hoje para amanhã, né, dos 6.000 inscritos aqui no canal. E se inscrevam no canal da Linde, A Farsa do Cristianismo, tá, galera? A evolução da consciência no infinito. Boa tarde, professora Érica, mais uma vez parabéns, obrigada. O que é o marcionismo e qual a sua origem? Vamos já entrar nessa temática, né, bem interessante. Eu, particularmente, o que eu li, achei interessante, né, mas um movimento ali que surgiu naquele início ali do cristianismo, né, então a gente vê vários movimentos, várias seitas surgindo, e é interessante esse olhar, né, esse estudo comparativo também. Atman, boa tarde, sempre com a gente. O João Carlos também, boa tarde, seja muito bem-vindo. Muito obrigada pelo apoio. Denilson, que está lá no grupo de arqueologia do WhatsApp, bem-vindo. Olha aí o nosso amigo Bori, o Bori da Venezuela, que maravilha, Bori. Espero que esteja tudo bem por aí. E olha aí, chegou o dia. Ele estava contando os dias para essa live. O Ozone, boa tarde. Nascimento também, boa tarde. Vamos deixar o like, galera. Beto Souza, que é membro aqui do canal, gratidão pelo apoio. Galera, quem puder, quiser apoiar esse trabalho, ter acesso a um conteúdo também exclusivo, seja membro, né, aqui da área VIP, tá bom? É uma forma de estar apoiando o canal, esse trabalho, fazer com que ele chegue, com que o algoritmo aqui do YouTube, que é bem complicado, direcione para mais pessoas, né, esse conteúdo. E também sejam membros lá no canal da Linde. Linde, seu canal já está ok, a parte de membros, está podendo, assim, se tornar membros lá? Érica, olha, eu estava dando uma olhada ontem, parece que não, infelizmente não. Não consigo, não sei o que que é que aconteceu ali, que eu não consigo mexer nessa parte Nossa, de não está podendo ser membros, porque estava, né, você até já tinha alguns membros. Eu acho que estar. é a questão de você vincular uma conta
ao canal, porque tem que vincular uma conta aqui ao canal do YouTube, né, aquela questão da monetização, talvez seja isso. Tem que Pode ser. verificar direitinho, viu. Qualquer coisa depois, tu me manda direitinho o que é que tá aparecendo, que aí eu vejo. Ando. Ó, assisti a live sobre a Estela da Fome, incrível, muito esclarecedor, obrigada. Pois é, é um assunto, assim, que a gente mostra ali a cultura material, a arqueologia, e a pessoa ainda não quer entender, né, diz que é falsa, que veio depois, né, mesmo tendo uma datação. E outra, a Estela, ela é mais recente. Quem for ver o vídeo, quem já viu, vai entender isso. A cultura material ali que foi feita, né, ela não é tão ela é mais recente do que o te aquela história. Porque aquela história que está nela vem do faraó Djoser, segunda, terceira dinastia egípcia, 2600 e tantos anos antes da Era Comum, 4600 e tantos anos atrás. Então a história em si, o relato ali, a quem se refere, né, o faraó e tudo, é bem mais antigo. E aí os Ptolomeus lá na frente fizeram um monumento, né, aquela estela, para registrar essa história, tá. E teve gente que confundiu isso. Boa tarde, Lázaro, bem-vindo. Que legal, que maravilha, fico muito feliz, né. Que bom, a gente quer influenciar pessoas, assim, a buscarem mais e mais conhecimento. Tem outros querendo estudar antropologia, outra área maravilhosa, eu também quero, eu ainda quero fazer, até aqui já tem antropologia. Eu quero fazer esse curso também, só não comecei ainda, porque eu tenho que concluir outros cursos na área da arqueologia e fazer o mestrado, que eu penso que é o mais urgente, né, mas aí eu pretendo também fazer antropologia, outra área maravilhosa. O macionismo é um assunto que estou enrolando para pesquisar. Ó, olha aí, o Galileu Flávios, Flaviano também, né. A gente já entende, assim, bastante da história do cristianismo, do surgimento, né. Que tem a ver ali com os imperadores flavianos, toda aquela questão do Flávio Joséfo, sempre envolvido ali em muitas polêmicas, né, esse personagem. Boa tarde, Felipe, bem-vindo. Apostoro, boa tarde. Obrigada, Ricardo. Boa tarde, Ricardo Bonato, que bom. O intuito é esse, esclarecer cada vez mais algumas questões, né. Olha aí o canal da Lindy, tá, pessoal? A Face do Cristianismo. Sei que esse nome assusta alguns, né, mas é um canal de grande importância e vamos divulgar bastante, né, tem uma galerinha que só por ver o nome já corre, né, e outros se aproximam, né, é sempre assim. Altair, boa tarde. Tânia querida, boa tarde, grande abraço, beijão. Luiz, boa tarde, seja muito bem-vindo. Josh com a gente, boa tarde, meu amigo. Então, galera, é isso. Lindy, você acha que vai ter muita polêmica hoje? Olha, Érica, um pouquinho, hein? Um pouquinho. Vamos ter algumas polêmicas, pessoal, mas tudo vai ser tudo elucidado, mostrando direitinho como se deu a história, né, os fatos, isso que importa, né. Então, galera, aqui, lembrando que nenhuma das 2 é macionita, tá, a gente sabe que tem colegas que são macionitas, realmente, mas aqui a gente não segue nenhuma doutrina, nenhuma crença, eu sou agnóstica, bastante cética, a Lindy também é mais ou menos isso. Tendendo ao ateísmo também, né, Lindy? A Lindy é bastante cética, né, como ela sempre Bastante coloca. cética. Exato. E, assim, a gente não segue nenhum tipo de doutrina, né, a gente estuda, analisa, pesquisa, compara, faz esse estudo comparado para a gente entender, né, às vezes você olhando para o marcionismo, você entende um pouco mais do cristianismo e vice-versa, então é bem bacana, eu gostei de ler e estudar sobre marcionismo, porque me veio algumas ideias ali referentes ao cristianismo, me fez entender outras questões. Então aqui, pessoal, a gente tem nessa imagem uma escultura em relevo do Marcião, bastante conhecida essa imagem, né, ele bem ao centro, né,
da escultura, mostrando ali o seu cânone, a primeira Bíblia, pois é, a primeira Bíblia, que é maçonita, né, segundo os relatos e o próprio livro, né. Então ele mostrando ali a sua Bíblia, o seu cânone, o que ele criou, né, para os seus seguidores ali. Então a gente tem essa representação bastante conhecida. Então o macionismo, pessoal, ou também chamado heresia macionita por muitos, né, foi uma seita ali que surgiu ali no século II, né, com Marcião de Sínope. Nesse personagem, já falar um pouco mais sobre ele, tinha por característica principal a rejeição. O que que ele mais rejeitava? O Antigo Testamento, o Velho Testamento. Olha só, pessoal, ele realmente rejeitava ali as escrituras hebraicas. Por que será, né? E é sabido que o processo ali de expansão desse cristianismo, ele começou ainda ali no século I. Surgiu ali, a gente sabe, quem já acompanha aqui o canal, vê a gente abordando o cristianismo, mostrando a questão da teoria flaviana, porque, assim, quando a gente olha para as evidências, é o que a gente vê de mais concreto, realmente, aquela origem romana do cristianismo, né, a criação daqueles evangelhos, daqueles documentos. Enfim, a gente aborda isso em vários vídeos, em várias lives. E, assim, pessoal, é sabido que o processo de expansão do cristianismo, ele começou ali já ainda no século I, tendo 2 núcleos fundamentais. O que é citado, né, pela história, o judaico-cristão, que eu discordo completamente desse termo judaico-cristão. Acho que ele nunca existiu e nem existe, né, apesar de alguns, na atualidade, defenderem, né, os judaicos cristãos, né, não sei da onde veio isso, né, porque esse termo para mim ele é inexistente. Judaico-cristão que praticamente é circunscrito ali ao Oriente Médio, e também, a outra vertente, paulino e petrino, né, referente aos apóstolos Paulo e Pedro, de cunho ali mais universalista, que se direcionou para além ali do Oriente Médio, da Anatólia, né, que é a atual Turquia. Inclusive o Marcião, ele estava ali na região que hoje é a Turquia, né, vou mostrar logo mais para vocês, abrangendo ali todo o mundo helenístico, né, esse cristianismo foi se espalhando e, sobretudo, o coração do Império Romano, que surgiu lá, né, surgiu ali em Roma, né, um movimento, o cristianismo, um movimento também com um intuito, político também, né, então havia toda essa questão. E, pessoal, a gente sabe que esses personagens Pedro, Paulo, esses apóstolos são mitológicos, fictícios, né, a gente não tem evidência disso. E as cartas apostólicas ali de Pedro, intituladas, né, como se fossem de Pedro, Paulo, Tiago, Judas e João, os evangelhos canônicos e os chamados Atos dos Apóstolos são os principais documentos dessa época, desse período, né, chamada por alguns autores também de Era Apostólica. Então, galera, deixa eu só mudar aqui o slide. Olha aí, Jeová não é Deus. Não é Deus? Vocês concordam com isso? Javé não é Deus? Que é isso? Lembrando que a gente tem lives aqui no canal várias sobre esse personagem, Javé, de onde ele vem, de onde surge essa mitologia, né? O que é uma mitologia. E, pessoal, no contexto que sobreveio ali a essa era, a partir do século II, mais ou menos, a igreja cristã primitiva, ela teve de lidar com as primeiras divergências no interior ali das, como é que eu posso dizer, das interpretações canônicas. Então essas divergências ou dissidências, elas passaram a receber o nome de heresias, né, que inclusive é um termo ali que provém do grego, né, significa ali uma escolha ou opção deliberada. Então havia muito essa questão de heresia, começaram a surgir essas heresias, tudo que fosse contra ali a doutrina da igreja, né, ao que foi aprovado ali naqueles concílios, né, era uma heresia. E uma das mais famosas heresias foi a do Marcião de Sínope, dessa pessoa, né, que inclusive ele era assistente de bispo, né, inclusive do próprio pai. Vou já explicar para vocês, né, toda a história dele.
que ficou conhecida ali essa questão, essa heresia de Marcião como marcionismo ou heresia marcionita, né, o termo utilizado pela igreja, pelos pais da igreja, né, em referência a esse movimento. Então o Marcião, pessoal, ele estava ali de 85 até ele nasceu por volta ali de 85 da Era Comum, né, e veio a falecer ali por volta ali mais ou menos de 150 da Era Comum. Então ele viveu nesse período ali, primeiro, segundo séculos da Era Comum, tá. Então Marcião, assim como a grande maioria dos cristãos ali daquela época, né, ele recebeu enorme influência das culturas que estavam ali ao redor dele, das culturas que o circundavam, né, desde o judaísmo até a filosofia grega, né, o helenismo, passando ali por outros sistemas culturais, como o próprio persa. A gente vê o zoroastrismo ali influenciando bastante judaísmo, posteriormente cristianismo. Tem lives aqui no canal, tem 2 lives, tem uma playlist inclusive com 2 lives, onde a gente aborda, eu e o teólogo João Arinaldo, bastante sobre zoroastrismo. Quem não viu, depois veja, que a gente vê grandes paralelos, correlações, influências, tá, pessoal? Então essa última civilização, os persas, né, que eu falei agora, por meio do zoroastrismo, né, uma seita religiosa fundada ali por aquele profeta deles, o Zoroastro ou Zaratustra, também ofereceu ao cristianismo, né, ali elementos para a compreensão teológica que se deu por contraste ali. Haja vista que no sistema do Zaratustra, né, havia 2 deuses, um bom e outro mau, né. Inclusive a gente vê a influência do zoroastrismo ali em evangelhos, ditos sinóticos também, né. O próprio Evangelho de João, a gente vê, essa questão, a influência ali do zoroastrismo claramente, né. Então dos 4 evangelhos canônicos, né, o único que não é assim, que alguns não colocam como sinótico, né, ou seja, que não oferece uma sinopse ali, uma trajetória compactada e cronológica da vida de Cristo, é o Evangelho de João. Eu não sei se a Lindy vai concordar com isso, né. Muitos colocam o Evangelho de João como se não fosse sinótico. Você concorda com essa colocação, Lindy? O Evangelho de João tem muito gnosticismo, né, Érica? Ele é bem gnóstico, né? Eu também. É, Fala até exatamente. da Piste Sofia. Olha Então só que interessante. é interessante. Interessante. Sobre Pit Sofia e gnosticismo, pessoal, tem várias lives aqui onde a gente aborda isso, tem uma playlist sobre gnosticismo. Vocês vão ver, inclusive uma das últimas lives, a Lindy, principalmente a Lindy, ela abordou muito a questão do gnosticismo e a sua influência nos personagens bíblicos. Quem não viu, depois veja, um trabalho incrível, maravilhoso. Mas o evangelista João, né, ele, além do gnosticismo, né, a gente vê influências ali do zoroastrismo, né. Então, esse evangelista, né, João, o suposto lá João, segundo alguns estudiosos, como o Eric Vogelin, acho que o nome é esse, né, ele teve grande influência no pensamento religioso persa, ele sofreu muita influência do pensamento persa, pensamento religioso persa, segundo esse estudioso, né, e de uma forma ou de outra, ele acabou oferecendo ali fundamentos para diversas doutrinas heréticas que começaram a surgir daí, como a do próprio Marcião e de outros gnósticos também. Então, alguns estudiosos veem o Evangelho de João dessa forma. Então, pessoal, o Evangelho de João não é considerado um evangelho sinótico por alguns, né, estudiosos, porque é bastante diferente. Ele é visto de uma forma bastante diferente dos outros 3, né. Lembrando que sinóticos, os outros 3, Mateus, Marcos e Lucas, né. E lembrando que sinótico significa, esse termo sinótico, né, a mesma visão. Exatamente por ele ser diferente ali dos outros 3, que ele muitas vezes é colocado fora desse conjunto sinótico, né. Então os 3 primeiros evangelhos, eles são chamados de sinóticos, por quê? Porque eles têm muitos elementos em comum.
Cada um dos evangelhos sinóticos apresenta a história do Jesus de maneira parecida. E João, ele é diferenciado, ele foge a essa regra. Por isso que muitos estudiosos o colocam como não um evangelho não sinótico, tá bom? Então, pessoal, deixa eu só mudar o slide. Aqui nesse slide, né, a gente tem aqui o Jesus de um lado, do outro é Moisés, tá? Não é Javé. Aqui está escrito do lado direito, né, uma representação de Moisés, com aqueles famosos chifres de Moisés, né, que tem toda uma simbologia. Aí está escrito Javé, Deus mau, o Criador, né, o Senhor dos exércitos, belicoso, né, é uma característica do marcionismo, né, colocar Javé realmente como o Deus mau, belicoso, né, o Deus da guerra, realmente, né, uma criatura, um demiurgo, né, como o Marcião coloca, né, o Marcião ele foi gnóstico, né, também, teve muita influência do gnosticismo, então ele coloca o Javé como um demiurgo. E aqui no caso, Moisés só em referência, que é colocado aqui, né, o Moisés com esses chifres, em referência ali ao próprio Pentateuco, o Antigo Testamento, tá? Mas não estou dizendo que seja Javé, tá? Que é a representação do Moisés. E aqui no lado esquerdo a gente tem Jesus, né, o Deus bom, que eles consideravam realmente o Deus bom, o Pai Celestial Salvador, é aquele visto ainda hoje, né, pelos macionitas como Salvador misericordioso, né, então eles tinham essa distinção ali, Novo Testamento, Antigo Testamento, tá. Então, só lembrando aqui, pessoal, que os 2 deuses do zoroastrismo, né, Ormuz e Arimã, eles estão ali em disputa como seres da luz e das trevas, né, o Arimã. Sempre aquela disputa, né, luz e trevas, o bem e o mal, respectivamente, né. Como um deus da bondade e da verdade, e o outro representando ali a maldade, a mentira. E na compreensão do suposto lá evangelista João, né, o que está ali nos evangelhos dele, né, apesar de ser estritamente cristológica e nada herética, há muito da nomenclatura do zoroastrismo. Cristo, segundo ele, é a encarnação ali da luz, mas não é o vencedor definitivo das trevas. E além disso, o termo ali Satanás, né, ou Satã, é de origem persa, e significa o que? O acusador, né, podendo ser identificado ali com Arimã, ali no zoroastrismo, né, o príncipe deste mundo. Então, o Logos divino, segundo o João, né, ele enviaria ainda, após a ressurreição do Jesus, né, a última manifestação da luz, o chamado ali Paráclito, o advogado, o auxiliador, né, a gente tem esses termos, e todo esse sistema teológico complexo montado ali por João, né, naquele evangelho dele, influenciou decisivamente as primeiras gerações de pais ali da igreja, mas também influenciou ali o que eles chamavam de heréticos, né, como o próprio Marcião. E Marcião, ali influenciado por João e pela tradição persa, né, ele acabou desenvolvendo a tese de que o Deus do Antigo Testamento, ele não poderia ser o mesmo que Cristo. Ele não poderia estar associado de nenhum modo à pessoa de Cristo, do Jesus, né. Haja vista que Jesus, ele era o Deus do bem, ele era o Deus bom, segundo a visão do Marcião, né, do marcionismo. Enquanto que o Deus do Antigo Testamento, Javé, era realmente do mal, né. Então essa perspectiva marcionita resultou ali na negação completa e absoluta de quê? Do Antigo Testamento, das escrituras hebraicas, né. Então Marcião, ele elaborou o seu próprio cânone, sem conexão alguma com essas escrituras judaicas do Antigo Testamento. Ele negou as escrituras judaicas, totalmente. Tá? Quem falar o contrário tá errando, tá pecando e errando. Porque realmente ele negou essas escrituras, né, ele entendeu o que era aquele Deus ali representado nessas escrituras judaicas, né,
Ele viu ali a representação do mal realmente, a maldade, né, um demiurgo. Então, justamente a influência gnóstica, né, que ele já tinha também. Então, sendo ali o cânone, pessoal, o cânone é o quê? É um conjunto de textos ou livros ali considerados por determinada comunidade como sendo de inspiração divina. Então, Marcião, ele formulou esse cânone dele, a primeira Bíblia, né, chamada, e tá aqui ela, ó, a primeira Bíblia ali datada de 144, da Era Comum, né, essa versão aqui, né, porque ela foi criada ele criou em 120 da Era Comum, na verdade, né. E aqui é um exemplo aqui da Bíblia dele, né, do cânone dele, para quem quiser ler, inclusive essa versão aqui, essa edição acho que tá à venda na Amazon, foi onde eu vi. Tá lá na Amazon, né, e aqui a gente tem símbolos cristãos, né, na capa, a Igreja Cristã Macionita. Então eu indico, ela é interessante que vocês leiam também para se aprofundar mais nessa questão do macionismo, né, analisar como é que eu posso dizer, essa doutrina, né, mas sempre ali com um olhar crítico e tudo, né. O que é que eles defendiam, o que é que eles abordavam, o que é que eles trazem. E aqui na direita, só para vocês terem uma ideia aqui da região de Sinop, não sei se dá para ver direitinho, aqui um mapa de partes do que hoje é a Turquia, naquela época, né, de Marcião. E aqui a gente tem bem ao norte, né, Sinop, na onde hoje é a atual Turquia, tá, pessoal. Então, quanto às escrituras, Marcião ele rejeitou inteiramente ali o Antigo Testamento. Criou um cânone das escrituras dele, né, de tudo que ele considerou viável, né, com muitas questões ali do Novo Testamento também, e outras que ele adicionou, por exemplo, ele pegou o Evangelho de Lucas, a gente vai ver logo mais, fez umas alterações, tá. Então ele criou um cânone das escrituras que consiste ali em um novo evangelho, que ele mesmo compôs, purgando ali o Evangelho de Lucas, né, ele de seus elementos judaicos, ele excluiu ali vários elementos, ele alterou o Evangelho de Lucas, né, excluiu muitos elementos, que ele encontrou, que segundo ele seriam judaicos, né, e as 10 epístolas de Paulo que ele usou também nessa obra dele, tá. Então o cânone macionita, essa obra, né, ela transformou-se ali no modelo de construção do cânone da grande igreja, que era o Evangelho e as epístolas de Paulo, né, que substituíram ali a lei dos profetas. Então o sistema de Marcião, ele agregou uma grande legião de seguidores. Ele teve muitos seguidores, mas acabou, né, com o tempo, ele foi muito combatido, né, sendo combatido ali por futuros doutores, né, doutores da igreja, né, que assinalaram ali a conexão entre o Antigo e o Novo Testamento. Hoje a gente tem isso na Bíblia, essa conexão ali, Antigo e Novo Testamento que foi colocado, né. Mas o Marcião, ele e seus seguidores realmente rejeitavam essa questão do Antigo Testamento. Então o Marcião, ele foi o primeiro líder cristão a propor e delinear um cânon bíblico. E ao fazer isso, ele tipo assim, ele estabeleceu uma maneira particular de avaliar ali os textos religiosos, que persiste ali, pessoal, no pensamento cristão até hoje. Então, após Marcião, os cristãos eles passaram a dividir os textos entre os que se alinhavam bem com uma régua de medida ali de pensamento, né, teológico aceito, e os que promovem a heresia. Então, esta bifurcação que houve, né, esta bifurcação essencial teve um papel realmente ali essencial na finalização da estrutura da coleção de obras que a gente chama de Bíblia. Então, uma vez que o ímpeto inicial ali para finalizar o cânon, ele surgiu justamente dessa oposição ali à proposta de Marcião, porque surgiu primeiro o cânone ali do Marcião, criado por ele, por esse movimento, e a partir daí a preocupação dos pais da igreja, né, de realmente concluir ali
focar nisso, né, na conclusão da Bíblia, definição ali da Bíblia, o que a gente tem hoje como Bíblia, né. Então o marcionismo ele foi denunciado pelos pais da igreja, ele foi excomungado, inclusive, né. Inclusive tem um teólogo, Hipólito, né, um teólogo que relata que Marcião era filho de um bispo na cidade de Sinope, ali na província romana do Ponto, né, atualmente, como eu mostrei para vocês no mapa, é a Turquia, né, a atual Turquia. E teve um contemporâneo dele, o Tertuliano, olha aí, o Tertuliano que foi um escritor, um apologista cristão, que inclusive falou muito mal do Marcião. Depois eu vou indicar um livro dele, a Lindy também vai mostrar detalhes disso para vocês, né. Então Tertuliano, que foi contemporâneo dele, do Marcião, ele descreve ali Marcião, eh, como um proprietário de barcos. E ele vivia muito bem, ele tinha ali posses, né, ele era de uma família abastada também, então ele vivia financeiramente muito bem, era proprietário de barcos. E o Marcião, provavelmente, ele foi ali consagrado bispo ali, provavelmente um assistente ali, tipo um bispo subordinado do próprio pai dele em Sinope. Ele era um bispo subordinado ao pai, né, ali era bispo ali em Sinope. Então quando encontrou-se com ele, inclusive o bispo Policarpo de Esmirna, né, ele chamou o Marcião de quê? De primogênito de Satã, de Satanás, né, ele recebeu esse nome desse bispo Policarpo de Esmirna. Interessante esse nome, né, primogênito de Satanás. Provavelmente ele deve até ter gostado. Melhor do que primogênito de Javé, né. Então, e como ele era contra, né, ali o Antigo Testamento, então Marcião, pessoal, viajou ali para Roma, ele foi para Roma por volta ali de 142, 143 da Era Comum, tá. E nos anos seguintes, Marcião ele desenvolveu seu sistema teológico, ele atraiu um grande grupo de seguidores, né, ele realmente divulgou bastante esse cânone que ele criou, né. Ele fez uma notável, inclusive, doação, olha só, ele fez uma doação de 200.000 sestércios para a igreja. Olha só, sestércios, pessoal, era uma antiga moeda romana da época, dessa época, então ele fez essa doação para a igreja. E quando os conflitos ali com os bispos de Roma começaram, Marcião ele organizou ali seus seguidores numa comunidade separada, reuniu todo mundo, né, e ele foi, consequentemente, excomungado ali pela Igreja de Roma, e inclusive a doação que ele fez para a Igreja de Roma foi devolvida. Eles devolveram, segundo relatos, né, foi devolvida. E após ali a excomunhão dele, né, ele retornou ali para a Ásia Menor, onde continuou ali a propagar o marcionismo, né, a gerar mais e mais seguidores. E aqui a gente tem, pessoal, antes de passar para o próximo slide, aqui é uma representação de onde Marcião viveu ali na Turquia, né, em Sinope, só que nos dias atuais, tá, só para vocês terem uma ideia aqui da geografia do local, tá, Marcião viveu por aqui, por essas terras. E aqui a gente tem, né, aqui um slidezinho que eu coloquei, aqui a primeira Bíblia considerada a verdadeira, né, pelos marcionitas, ela tinha 10 cartas de Paulo e o Evangelho do Senhor, que eles chamavam Evangelho do Senhor. E aqui na direita a gente tem uma representação do Marcião, uma pintura, né, e ele criou sua Bíblia ali em 120 da Era Comum. Depois ele foi fazendo algumas modificações, foram surgindo outras edições também, né. E, assim, pessoal, o estudo das escrituras judaicas, juntamente com outros escritos que circulavam na época da igreja nascente, né, a maioria foi eventualmente ali incorporada no cânone do Novo Testamento, eles levaram Marcião a concluir que muitos dos ensinamentos de Jesus Cristo, eles eram incompatíveis com as ações do Deus do Antigo Testamento. Segundo ele, não tinha nada a ver. Eram questões ali bem contraditórias. E a resposta dele para este paradoxo que surgiu, né, foi o desenvolvimento desse sistema dualista
ali por volta do ano 144 da Era Comum, né, 120, 144 da Era Comum. E esta noção dual de Deus, ela acabou permitindo ali, ela permitiu que Marcião, ele reconciliasse as supostas contradições ali entre a teologia da antiga aliança e a mensagem de boas novas, né. Então tem toda essa questão. Inclusive Marcião afirmava que, tipo, que Jesus Cristo, né, ele era o Salvador enviado por Deus Pai, o verdadeiro Deus, né, que não era Javé, e com Paulo como seu principal apóstolo. Ele dizia que Paulo era ali o principal apóstolo do Jesus Cristo. E ao contrário da igreja que estava nascendo, né, ali da nascente igreja, Marcião, ele declarava que o cristianismo era diferente, era distinto e oposto ao judaísmo. Olha só. Marcião, ele, ao contrário ali ao que muitos acreditavam, acreditavam naquela época, né, e acreditam, não afirmou que a Bíblia e as escrituras judaicas eram falsas. Ele não concordava e ele quis diferenciar ali, separar. E por isso que ele criou, né, o cânone dele e tudo mais. Ele acreditava e argumentava que ela deveria ser lida de maneira absolutamente literal, no caso das escrituras judaicas, né, provando assim que Javé, né, não era o mesmo Deus a quem Jesus se referia. Um exemplo, né, que a gente tem, ele fala muito disso nas obras dele, né, no Gênesis, por exemplo, quando o Javé lá, ele está andando ali, caminhando no jardim do Éden, perguntando onde estava Adão. Ele caminhando ali, se perguntando onde estava Adão, né. E o Marcião, ele interpretava isso como se Javé, né, Javé tivesse literalmente andando através ali de um jardim, do jardim do Éden, né, em alguma forma de corpo físico, segundo Marcião, e que literalmente ele não sabia onde estava Adão. Então Deus Jeová chamou ao homem e perguntou-lhe: "Onde estás?" Está em Gênesis capítulo 3, versículo 9, né. E o Marcião, ele argumentava que isso provaria, né, que o Yahvé poderia habitar um corpo físico e que Yahvé também era capaz de ser ignorante, algo completamente diferente do Pai a quem Jesus se referia. Então ele faz essas colocações diversas, né, na obra dele. E o Deus do Antigo Testamento, que para ele era um demiurgo, né, a divindade criadora do mundo material, lá na gnose, diferente ali do Deus supremo e em geral ali ele foi considerado muito mau, né, um demiurgo mau. Era essa a visão que ele tinha, né, ali daquele Deus do Antigo Testamento, das escrituras judaicas, né. E ele seria então uma divindade tribal ali, invejosa ali, uma divindade dos judeus, né, uma divindade tribal invejosa, Marcião colocava dessa forma, cuja lei representaria a justiça recíproca, legalista ali, que pune a humanidade o tempo todo, né. "Ô Deus para punir a humanidade", né. Une ali o tempo todo a humanidade, os seus pecados, com sofrimento, mortes horríveis, uma pior que a outra, né. Eu lembrei aqui do rapaz que falou que o Antigo Testamento foi o primeiro jogos mortais, realmente, né. Essa fra Ele foi muito feliz ao falar isso. E é isso, né. A gente não, infelizmente, quem lê sabe, quem não lê acredita, né. E quem lê realmente sabe, olha para as evidências, para o que está ali. E já o Deus a quem Jesus se refere, segundo Marcião, seria um ser completamente diferente, um Deus universal, de compaixão, de amor, e que olha para a humanidade com compaixão e piedade, segundo Marcião de Sinope. Então, Marcião, ele afirmava ali que Jesus era o filho do Deus Pai, mas entendia a encarnação de maneira ali docética, ou seja, de que o corpo de Cristo era apenas uma imitação de um corpo material. Ele explica dessa forma, né. Então ele acreditava que Cristo, ali na crucificação, pagou, olha só, pagou a dívida de pecado que a humanidade tinha.
absolvendo ali a humanidade. A humanidade foi absolvida ali, segundo Marcião, e permitindo ali que ela então herdasse, né, a humanidade, a vida eterna. Segundo Marcião, ele defendia isso, né. Então, pessoal, antes de passar aqui para a Lindy, só para mostrar essa tabelinha aqui para vocês que é importante, tá? A gente vê aqui diferenças entre o Evangelho de Lucas e Marcião, né? Marcião, ele mexeu bastante nesse evangelho, né? Aqui na esquerda a gente tem uma representação do Marcião, né? Marcião de Sinope, uma pintura, ali colocado ali de 85 a 160 da Era Comum, né? O período de existência dele. E ele é um estranho ali à igreja cristã, mas não porque ele seja ali um extraterrestre verde de Marte, né? Marcião, ele é porque ele foi considerado ali o maior herege de todos os tempos, né? Ainda maior que Ário, que Sabélios e todos os famosos hereges condenados ali pela igreja, né? Então a gente tem essa questão. E Marcião, pessoal, ele propôs um cânon bíblico, como eu falei para vocês, porém, o seu cânon só tinha ali 11 livros agrupados em 2 seções, o Evangelho, uma versão do Evangelho de Lucas, né, que ele alterou alguns detalhes, a gente vai ver nessa tabelinha que eu estou mostrando, e 10 cartas ali do apóstolo, ou seja, de Paulo, né, a quem ele considerava como o mais correto intérprete e o melhor apóstolo, né, ali de Jesus, né, e transmissor ali da mensagem evangélica de Jesus. Segundo ele, o melhor era Paulo, o escolhido, né. E essas 2 sessões também foram, totalmente esvaziadas ali de elementos relacionados, quaisquer elementos relacionados à infância de Jesus, à religião judaica e outros materiais que, tipo, que contestavam a teologia dualista do Marcião. Então, Marcião também ele produziu uma obra chamada Antíteses, né, que contrastava ali o demiurgo, que seria Javé, o Deus do Antigo Testamento, com o Deus Pai. Ele tem também essa obra. E o Evangelho de Marcião era chamado por seus seguidores ali como o Evangelho do Senhor. Eles tinham essa referência sempre, Evangelho do Senhor. E neste Evangelho de Lucas, Marcião ele eliminou ali os 2 primeiros capítulos sobre a natividade de Jesus, começando ali já em Cafarnaum, tá, e fez modificações ali no resto, né, conforme o marcionismo. E as diferenças entre os textos, né, que eu estou mostrando aqui no slide, né, iluminam ali o ponto de vista marcionita, né, marcionista, de que primeiro Jesus ele não seguia os profetas e segundo que a terra é maligna. Ele coloca muito isso, né, separando ali Jesus do Antigo Testamento. Então aqui, pessoal, aqui a gente tem essa comparação nessa tabelinha, né, conforme vocês estão vendo, né. Ó, aqui a gente vê Lucas, né, a gente vê aqui, por exemplo, Lucas, o primeiro quadrinho, a primeira parte, né. Lucas, aí tem: "Disse-lhes Jesus: Ó nécios e tardos de coração, para crerdes em tudo o que os profetas disseram." Está em Lucas 24, 25. Aí Marcião coloca, ele modifica um pouco, né, ele coloca assim: "Disse-lhes Jesus: Ó nécios e tardos de coração, para crerdes em tudo o que eu disse." Então ele faz essas modificações, né. De novo aqui nessa segunda partezinha aqui, né, no segundo quadrinho, começaram em Lucas, né, Evangelho de Lucas, começaram a acusá-lo dizendo: "Achamos este homem pervertendo a nossa nação." Lucas 23:2. E Marcião tá, começaram a acusá-lo dizendo: "Achamos este homem pervertendo a nossa nação e destruindo a lei e os profetas." Ele acrescenta, né. E novamente aqui na terceira linha, né, a gente tem no Evangelho de Lucas: "Naquela hora exultou Jesus no Espírito Santo e exclamou: Graças te dou a ti, Pai, Senhor do céu e da terra." Está em Lucas 10:21. Já em Marcião tem: "Naquela hora exultou Jesus no Espírito Santo e exclamou: Graças te dou a ti, Pai, Senhor celestial." Né, ele fez algumas
modificações ali em Lucas, tá, pessoal? Então, antes de prosseguir, que eu quero entrar um pouco na questão gnóstica, falar um pouco do gnosticismo ali no macionismo, né, o próprio Macião como gnóstico, mas antes, e vou citar outro livro também, mas antes disso, eu vou tirar aqui os slides para a gente ver as colocações que a Lindy tem aqui para nos trazer, tá, galera? E sejam todos muito bem-vindos, né? O pessoal que está chegando aqui. Boa noite a todos e vamos compartilhar. Lindy, o que é que você achou disso tudo? Marcião, Pois é, cristianismo? uma pergunta que fica na minha mente. Eu jogo a bola aí para a galera. Vocês acham que Marcião realmente era herege? Eu não acho que ele era herege. Ele viu algo que a gente viu também, e inclusive até os cristãos, né, viram isso também. E levaram, aliás, trouxeram para nós até hoje esses dois deuses, né? Que o Marcião fala aqui, que haviam dois deuses. O deus bom e o deus maligno, que é o demiurgo, né? O deus da matéria. Então, a gente também vê no Antigo Testamento aquele deus louco, psicopata. Já no Novo Testamento tem um deus mais brando, mais bonzinho ali. Então, Marcião viu isso. Então, por ele ter visto isso, ele era herege? Não. Com certeza não. Mas lá, Tertuliano, ele explica o porquê que o Marcião, ele realmente foi herege excomungado. Já eu conto para vocês. Então, quem era Jesus para Marcião? Ele dizia que Jesus Cristo era o Salvador enviado por Deus. Assim como Paulo, né, sendo seu apóstolo principal, enviado por Deus porque Jesus, como a igreja cristã, normal, né, como o cristianismo normal de hoje, olha, Jesus foi enviado por Deus Pai para salvar a humanidade. Assim era o que Marcião também pensava e passava para o povo, né, para os seguidores dele. Então, aqui, Érica, você já falou, mas eu quero reforçar isso aqui, porque foi por isso que ele foi excomungado, Marcião. Policarpo de Esmênio o chamou, isso aqui eu ri muito, essa frase, o chamou de primogênito de Satanás. Policarpo foi um padre canonizado, né, que, segundo a história, ele foi jogado no fogo para ser queimado, e aquelas chamas não o afetaram. Ele saiu dali ileso, maravilhoso. As chamas não queimaram. E Marcião foi chamado dessa forma porque, segundo a história, ele seduziu uma virgem, olha só, aonde ele chega, Tertuliano, onde ele chega, né? Também isso aqui está no livro de Tertuliano, e Policarpo também fala sobre isso. Então, ele seduziu uma virgem, já que isso não podia ocorrer, porque ele estava no começo ali de um segmento asceta, que é aquele segmento que tem que ser, não pode, tem várias regras ali, inclusive o celibato, né, o celibatário. Então ele não podia, porque ele era um celibatário. Ele não podia conquistar mulher nenhuma, né? E aí aconteceu que a sua imagem, né, depois disso, a imagem dele foi completamente denegrida, né? Detonaram com a imagem dele, por conta disso, os historiadores. E nessa, Marcião ele viajou para Roma em 142 e 143 depois de Cristo. E nos anos seguintes, Marcião desenvolveu seu sistema teológico e atraiu um grupo de grandes seguidores. E ele fez a Érica contou sobre isso, essa notável aí doação de 200 mil, né, cistérios. Então, por que é que ele doou isso aí? Porque nessa época, para você poder
fazer, vamos supor, para você poder abrir uma igreja, vamos falar de hoje, eu vou abrir uma igreja, vou fundar um ministério. Então, para você fundar um ministério na época, uma seita, seja lá o que for, você tinha que ter a ordem ali do Senado. Então, provavelmente, o Senado pedia esse valor. Olha, você vai para você poder fazer isso aqui e dar continuidade, você vai ter que pagar aí. Então, ele pagou isso, esse valor. Mas, aí tá. Ele pagou para a igreja. Lógico, a igreja sempre foi o Senado. Após um conflito com os bispos de Roma e seus seguidores, né, ele botou os seguidores dele contra os bispos e foi aquela confusão. Ele foi considerado, né, ele foi consequentemente excomungado, aliás, pela igreja de Roma e sua doação foi devolvida. Ou seja, olha, você não fez o que pedimos. Você pisou na bola, não pisou, Marcião? Ah, pisei na... Então, estamos devolvendo o seu dote, o seu dinheiro, né? Aí, que você pagou para montar a sua igreja aí, e está excomungado e acabou para você, cara. Aqui, não mais, né? Então, era mais ou menos isso. Você pagava ali para você poder fundar o seu ministério. Lembro que quando a Helena, não lembro se foi Helena, foi várias mulheres, eu acho que várias mulheres que foram pedir para dar seguimento ao cristianismo gnóstico, ao cristianismo primitivo, não me lembro agora. Então, elas foram ao Senado. Então, era o Senado que mandava nisso. O Senado era os bispos ali, eram os cristãos ali, né? Então, aí tem mais. Marcião alegou que Deus, a Érica já falou sobre isso, eu achei muito interessante e eu quero repetir isso aqui. Marcião alegou que quando Deus chamou Adão perguntando onde ele estava, é porque ele estava em um corpo físico. Ou seja, pela gnose, ao corpo místico, né, ao corpo de luz e ao corpo na matéria. Então, o que Marcião diz? Que, né, ele, nesse exato momento, ele estava em um corpo material, estava um corpo de carne igual o nosso, ele estava na matéria. Então, por isso que ele foi ignorante naquela parte de dizer que ignorante, né? Quer dizer, a nossa carne, quando a gente está em carne, segundo ele, nós somos ignorantes, somos mente fechada, somos tapados. Então, nesse exato momento, esse Deus demiurgo, ele estava assim, dessa forma. Então, por isso que perguntou, onde estás? Né? Porque aí a gente se pergunta, puxa, mas espera, Deus, ele sabe de tudo? Ele vê tudo? Né? Ele vê além do oculto? Como que ele estava perguntando onde estava Adão? Então, aí Marcião, ele explica, não, é que Deus, nesse momento, ele estava na matéria. Então, ele não conseguia enxergar nada. Então, ele estava perguntando onde ele estava, porque ele não estava em um corpo celeste. Né? E fica aí. Então, para ele, o Deus antigo, né, o Deus do Antigo Testamento, o Demiurgo, que é o pai da matéria, a divindade criadora do mundo material, seria então uma divindade tribal, como a Érica já falou, invejosa, louco, né, maligno pra caramba, que a gente lê sobre isso, fica até horrorizado, né? E cuja lei representava a justiça recíproca legalista, e que pune a humanidade por seus pecados com sofrimento e morte. Então, o Demiurgo, pela gnose, ele criou a matéria. Primeiro, Pisce Sofia, na sua desobediência, engravida sozinha, porque desse Demiurgo. Como ele surgiu? Ela precisava pedir permissão para engravidar. E ela não pediu permissão. Ela foi lá, engravidou e pronto. E, de repente, nasce Demiurgo, que era um semideus, um deus, aliás, né? Ele tinha cara de leão, outras histórias falam que ele tinha cara de dragão e corpo de serpente. E aí ele vai e cria toda a matéria, que é essa matéria cheia de desejos, né? É a nossa matéria, onde a gente vive, tem desejos carnais, tem tudo que o mundo oferece, ou seja, ele é o diabo.
né? Aqui é o inferno. Então, Demiurgo criou o inferno, a matéria. Então, ele fica aí como um ser violento, um ser invejoso, né? Que tem inveja de Deus, o Todo-Poderoso, que é o Pai, é o Senhor, né? E é assim a mentalidade do Marcião, e foi assim que ele ensinou, né, os seguidores dele. E já o Deus a quem Jesus se refere, né, que ele, Marcião dizia, seria um ser completamente diferente, um Deus universal de compaixão e amor, e que olha para a humanidade com compaixão e piedade. No Novo Testamento a gente pode encontrar um Deus mais brando, piedoso, não é? Então, Marcião também notou isso. E Marcião afirma que Jesus era filho de Deus Pai, mas entendia a encarnação de maneira doética, ou seja, que o corpo de Cristo era apenas uma imitação, ilusão de um corpo material, ou seja, era um ser de luz. Então, para eles era assim, quando Jesus ele chegava para falar com os apóstolos, então eles chegavam representando uma luz. Ou seja, como ele era celeste, então ele é uma luz. Então, quando ele chega próximo, ele se transforma em um corpo, em uma matéria, né? Um corpo. Se transforma em um homem ou uma criança, ou seja lá o que for, para poder passar o conhecimento ao povo. Então, isso Marcião acreditava, né? Lindes, só interrompendo. Então, isso aí que você falou é interessante. Então, como o Marcião tinha essa visão gnóstica, né? Então, ele via essa questão do Jesus, a questão do Jesus místico, como espírito, né? E essa questão do Jesus, quando ele assumia ali a matéria, né? Que ele vinha, se manifestava ali para passar aqueles ensinamentos. Uma visão bem gnóstica, né? Exatamente, uma visão bem gnóstica dele aqui. Eu achei interessante esse ponto, por isso que eu quis trazer aqui, né? E ele acreditava também que Cristo, na crucificação, pagou, igual você comentou aí, né? Pagou a dívida de pecado que a humanidade tinha, né? Absolvendo e permitindo que ela, então, herdasse a vida eterna. Ou seja, é o cristianismo. O cristianismo aderiu isso, eles não tiraram nada disso do Marcião, pegaram isso aí, né? Então, o Marcião, aí já parte, Érica, para aquela parte de que o Marcião produziu uma obra chamada Antitese. Ele tem uma obra chamada Antitese, né? Que, aliás, ele tinha, né? Ele tinha, eu acho que deram fim nisso. Tertuliano e os demais lá da época, né? Essa antitese dele, ele contrastava o demiurgo como Deus Pai. Então, ele não tinha, na mente dele, demiurgo não era o Deus Pai. Deus Pai era outro. O demiurgo era o Deus da matéria, era o Deus ali loucão, né? Que criou tudo que o mundo adora. Vício, egoísmo, tudo. Egocentrismo, né? Esse é o demiurgo, esse é o rapaz que criou tudo isso. Se for olhar por um lado, Érica, há muitas coisas que Demiurgo ele criou que a gente gosta, né? Que a gente agradece ele, né? Então, o Evangelho de Marcião era chamado, igual você falou, pelos seguidores, olha só, de Evangelho do Senhor. O cara, eu acredito assim, Érica, que o Marcião ele era muito inteligente. O cara era muito inteligente, porque ele mexeu com a classe, né? A classe dominante da época. E aí, o que eles disseram? Puxa vida, peraí. Esse cara vai acabar dominando. O cara tá indo muito rápido demais. Então, chegou o momento da gente, tesourar esse cara. É igual hoje em dia, né, Érica? Quando você cresce no meio evangélico, as pessoas ali, o que está na cabeça ali, o grandão, ele te tesoura. Como? Te difama, com várias coisas que ali as pessoas ficam espantado, igual fizeram com o Marcião.
A gente vê que o livro de Tertuliano contra Marcião, nossa, mas acaba com ele. Ou seja, é exatamente igual hoje, não mudou. Não deixaram o Marcião seguir em frente, porque havia algumas ideias que não batiam com o cristianismo, e eles precisavam daquilo politicamente, né, para poder pegar o povo ali de jeito, e a maneira da qual eles encontraram para poder parar ele foi essa. Foi jogar eu sempre falo, os pitbull deles, né? O cristianismo jogou os pitbull deles sobre Marcião e os seus seguidores, e aí deu no que deu, que acabou, que, né? Lá se foi nem as obras de Marcião a gente se encontra mais direito, né? E aí você falou sobre o Evangelho de Lucas, né? Que ele uma mexida ali, né? Olha só como ele era influente, né? Como ele chegou lá no topo, né? Ele mexeu nos livros no Evangelho de Lucas, né? E os padres da igreja, Érica, eles escreveram, e também a maioria dos estudiosos de hoje concordam que Marcião editou Lucas, sim, para que se conformasse ali com a sua teologia ali, para que se, né, encaixasse ali no evangelho dele ali, né, no marcionismo. E o Tertuliano, no século II, ele escreveu dizendo que Marciano ele expurgou do Evangelho de Lucas todas as coisas que se opunham ao seu ponto de vista, mas manteve todos os que estavam em acordo com a sua opinião. É óbvio, né? Óbvio, se ele ia fundar o ministério dele e a própria Bíblia dele, ele ia dar um jeito de trazer para si aqueles que estavam ali no cristianismo, trazer para si todos aqueles com ele ia fazer uma bola ali, um mexidão, e colocar ali, e todo mundo ia ficar contente. Né? O cara era muito inteligente. Então é isso, Érica, a minha parte. E podemos notar que hoje ainda há isso, né? Várias seitas sendo formadas aí, faz aquele mexidão do cristianismo, né? E vai que vai, uma beleza. Exatamente, olha só, essa colocação aqui do Francis, perfeita. Linda, adorei suas colocações, perfeitas. E aqui, olha, o Francis colocou: a única perseguição real foi da Igreja Católica contra cristãos hereges e romanos pagãos. Exatamente. Exatamente, A porque igreja herege tanto não tinha nada, né? o Porque eles estavam cristianismo, atrapalhando, né? O exatamente, crescimento do cristianismo. exato. Já que era O uma facção, né? O é, cristianismo acabou com eles, perseguiu e exatamente. detonou. O cristianismo, onde chegou, detonou, né? Depois que ele foi oficializado, detonou no Egito e em várias outras regiões, acabou com vários cultos, né? Culto a Serapis, culto a Mitra, que havia, e a vários outros deuses ali romanos. E, assim, tudo isso em nome de um novo Deus que estava sendo criado ali e que passou a ser adorado, Jesus, né? Apenas ele, e todos os outros eram heresias, né? Então a gente tem essa questão no Egito, o estrago foi muito grande. Eu falo muito de Egito porque é o que eu mais estudo, né? Minha área de especialização realmente mais voltada para Egito. Mas assim, a gente vê ali o cristianismo chegando século IV, século V, até o uso do hieróglifo no Egito foi proibido. Acabou aí. Acabou o uso do hieróglifo aí. Muitos templos destruídos, né, então a gente tem uma série de questões ali, bibliotecas, né, dentre outras questões. E é isso, concordo totalmente com Continua o ainda, né? Tiago. Continua Como é? destruindo ainda. Continua destruindo várias. A ciência, né? Que tem alguns pontos que a ciência quer avançar, mas eles estão ali dentro e impede, né? São hereges, nós, vou colocar nós aqui, eu e os demais que não acreditam em Deus e que somos céticos, né? Nós somos hereges. Então tem essa questão ainda, tá? A facção ainda continua firme e forte e tomou conta de todos os lugares, principalmente aqui no Brasil, vamos dizer, né? No nosso país. Está lá no topo.
está deixando a humanidade, eu vou falar bem a grosso modo, burro, sem conhecimento, não é? Quando você vai passar um conhecimento para alguém, primeira pessoa diz, é a mesma coisa de dizer assim, não, primeiro eu vou orar ali, eu vou pedir conhecimento a Deus, viu? Se Deus falar que vocês estão certas, ok. Se ele falar que não, é porque vocês estão errados. É a mesma coisa, né? Então é terrível. O cristianismo, a facção ainda está aqui, ainda está deixando, está regredindo a humanidade, está destruindo com o conhecimento humano, está dominando e deixando o povo aqui, ó, na mão deles, na mão. Oferecendo um Deus que a gente sabe que não existe, um Jesus que nunca existiu, e fazendo atrocidades em nome desses deuses. E a humanidade senta e sorri, acha graça. E, infelizmente é assim. Exatamente. O demiurgo, o deus loucão, né, Lindy? O bicho era loucão. Adorei essa definição, né? Mas é isso, é exatamente. Olha, eu tô vendo muitas questões, vem deixando o povo burro. Nossa, gente, eu vejo os comentários que, ainda bem que a maioria são pessoas aqui do canal mesmo, e eu vejo que são comentários maravilhosos, né, sempre com muito conhecimento, mas tem uns comentários que chegam aqui, eu não sei de onde surge. Você vê claramente, você começa a ler o comentário e já vê que a pessoa sofre de dissociação cognitiva grave. A pessoa, às vezes, não escreve direito, né? Assim, tem coisas que eu não consigo nem ler por conta disso, né? Não estou querendo diminuir ninguém, mas, assim, né, tem que utilizar o português direitinho, né? Tem que ler as obras indicadas, mas não querem, não querem. Teve um que chegou para mim: "Ah, vocês indicam várias obras, eu não tenho tempo, me dê as páginas". Gente, que absurdo, né? É um absurdo, né? Pô, e ainda tem gente que julga os muçulmanos por serem eu falo sempre isso, intolerantes, mas a civilização exatamente. Você vê a diferença do cristianismo quando chegou no Egito e dos muçulmanos quando chegaram no Egito. Não estou defendendo, ai, que a Érica está defendendo, porque tem uns que colocam, né? A Érica está defendendo o islamismo, ela é a favor dos muçulmanos. Teve um que disse que eu sou a favor do lado negro da força, né? A pessoa mistura ficção, historinhas de ficção com a realidade, né? Mas é isso, o Oriente, o que a gente tem do Oriente para nós aqui é altamente deturpado. A visão que o Ocidente tem do Oriente, ela é totalmente deturpada, sempre foi, sempre. Né? Não é a Érica Tadef, não é isso. Se você estudar, ler obras que eu sempre indico em grupos, em lives, em vídeos, você vai entender. Um autor que eu sempre indico é Eduardo Said. Leia, é só ler. Né? O problema é que ninguém quer ler. Né? Uma humanidade onde a maioria, infelizmente, não tem esse intuito, tá idiotizada. Quer aprender na internet tudo, só que a gente tem que ler também. Né? O cristianismo chegou chegando, né? Devastando tudo ali. Não só no Egito, em outras localidades também. Patrocina fanatismo religioso. Né? Então, já quando a gente vê ali os árabes chegando ali no Egito, a gente vê por exemplo, Cleópatra. Muito do que a gente tinha de Cleópatra ali na dinastia ptolomaica estava equivocado. Vários autores, inclusive Plutarco, deturpou muito da história dela. Quem foi que foi atrás de descobrir de fato o que aconteceu com Cleópatra, alguns detalhes que eram escondidos, que não eram colocados? Quem é que foi atrás da história dela realmente? Os árabes, quando chegaram no Egito, eles descobriram muitas documentações relacionadas a Cleópatra e ao que ela fez como governante, o que ela estudou, o que ela sabia, a preocupação dela em manter ali o Egito, a hegemonia egípcia. Isso a gente sabe hoje graças
aos árabes, que quando chegaram lá tiveram essa preocupação. Então eu não tô: "Ai, a Érica tá para um lado e tal", não é isso. Porque eu não gosto dessas polarizações aí, não é comigo não. Mas a gente tem que dizer os fatos, a verdade dos fatos, né. E aqui eu faço questão de dizer, porque eu não tenho rabo preso com ninguém, e eu não tenho medo, então eu falo mesmo, né. Então desculpa o termo que eu utilizei, tá, pessoal, não costumo usar, mas foi necessário. Então galera, eu marquei muitas perguntas aqui interessantes, algumas questões colocadas, né, muito boa, mas eu vou dar só continuidade para a gente encerrar a explanação, e aí eu venho para as questões aqui do chat, tá bom? Então, oi Lindy, abre teu som. Agora sim. Agora Teve um vai. comentário do Francis aqui, ele convidando a gente para fazer live na Multiversal Flaviana. Iremos sim. Iremos, cadê? Eu não vi. Marca lá que a gente vai, Francis. Deixa eu só agradecer aqui, Filo, bem-vindo aqui, seja muito bem-vindo. O Filo também está no grupo de arqueologia, sempre contribuindo. Gosto de ser chamado de herético, vindo de um grego antigo que significava capaz de questionar e escolher, mais que o termo profano atual, exatamente. Obrigada, Filo, pela contribuição aqui ao canal, valeu, viu, valeu pelo apoio, galera, superchat, super stickers são muito importantes. Falar nisso, eu lembrei de agradecer, aqui a 2 pessoas, né, que mandaram um pix para mim, eu fui ver hoje. E queria agradecer ao Maicon, que sempre está aqui com a gente, está no grupo também de arqueologia do WhatsApp. Maicon, valeu pelo apoio aqui ao canal. E a querida Tânia, muito obrigada, Tânia. Eu vi lá. Você até me avisou na hora da live. Muito obrigada mesmo. Eu não tenho nem palavras assim, para agradecer. Valeu por todo o apoio, tá, pessoal? Porque aqui é tempo, é dedicação, é estudo, é leitura, para poder trazer esse conteúdo para vocês. Muito obrigada mesmo. Vamos sim, vamos fazer. A gente pode aprofundar mais alguns pontos. Vamos fazer sim. Maravilha, que legal. Eu tive essa Flaviana que é parceira aqui do canal, tem várias lives aqui com Francis Farago, que é um grande pesquisador, que é uma pessoa que sempre olha para as evidências também e tenta mostrá-las. Então a gente tem várias lives aqui envolvendo essa questão do cristianismo romano flaviano, tá, pessoal? Tem uma playlist só sobre teoria flaviana e tem outra sobre cristianismo, a farsa do cristianismo com Lindy Barbosinha. Então é isso. Então deixa eu continuar aqui, aí eu volto aqui, para a gente ver mais alguns comentários aqui. Se quem está chegando agora, seja muito bem-vindo, Lola, boa noite, bem-vindo, bem-vinda. E quem está chegando agora depois volta para o comecinho, que a gente já está em quase 1h30 de live, tá? Então, galera, aqui a gente tem, né, que, assim, o macionismo, né, o macionismo é uma corrente religiosa do cristianismo primitivo que foi fundada ali pelo Marcião no século II da Era Comum, e o nome macionismo ele deriva do nome do próprio fundador, Marcião, né. Então a doutrina macionita ela ensinava que o Deus do Antigo Testamento, só relembrando aqui o que eu falei, era um Deus vingativo, cruel, a maldade, né, enquanto que o Deus do Novo Testamento era um Deus amoroso, misericordioso, que representava ali Jesus, né, e o Marcião ele rejeitava grande parte do Antigo Testamento e alguns livros do Novo Testamento também, que ele considerava ali judaizante. Tudo que tinha algo que ele considerasse judaizante, ele rejeitava. Então, o macionismo ele foi considerado uma heresia, né, pelo cristianismo ortodoxo, lógico, né, mais uma questão política mesmo, porque, como a Lindy colocou, ele não foi ali um herege, né, apenas foi mais uma questão política, e esse movimento foi de fato suprimido ali no quarto século, tá, pessoal. Então, Marcião é às vezes chamado ali de o filósofo do gnosticismo. Ele muitas vezes é atribuído esse título a ele, né. Em alguns aspectos ali essenciais, ele propôs ideias que se alinham bem com o pensamento gnóstico, conforme a gente
Vem observando, vem vendo ao longo da live, né. Assim como eles, Marcião, ele argumentava que Jesus era essencialmente um espírito, aparecendo aos homens, não totalmente humano, se utilizava ali, como a Linda explicou, a questão da ele se materializava, né, para passar ali o conhecimento, né, aquela questão da matéria, e era uma visão, assim, bem gnóstica mesmo, né. Porém, o marcionismo, ele conceitualiza Deus de uma maneira que não é totalmente, como é que eu posso dizer, conciliável com o gnosticismo, tem isso também. Porque para o gnosticismo, né, os humanos eles nascem com uma pequena parte da alma divina alojada dentro de seu espírito. É tipo, pessoal, é semelhante àquela noção que a gente tem da fagulha divina. A gente vê muito esse termo dentro do gnosticismo, a fagulha, a centelha divina. Deus está, portanto, intimamente ali conectado a uma parte da sua criação. A salvação ela é alcançada ao abandonar o mundo físico, que os gnósticos eles afirmam que é uma ilusão, para aprisionar esta parte de Deus. Eles dizem que o mundo físico é uma ilusão para aprisionar essa partícula divina que cada um de nós tem, cada um de nós, essa centelha, né. Então, eles diziam que o mundo físico atrapalha, o mundo material. É uma ilusão, justamente para aprisionar essa parte, a partícula de Deus, essa centelha. E, assim, a salvação é alcançada justamente ao abandonar esse mundo físico, né, e abraçar estas qualidades divinas que estão dentro de cada um de nós. Essa é uma visão gnóstica, tá. Já Marcião, contrariamente, né, ele diverge um pouco do gnosticismo aí ao falar ali da questão de Deus e tal, contrariamente ele afirma que Deus Pai seria um Deus completamente fora do mundo material, realmente, porque muitas vezes a gente vê Javé como se tivesse no mundo material, lá no Antigo Testamento. É um Deus que joga pedra nos outros, é um Deus que vai ali para brigar mesmo. Então, assim, é um Deus estranho, né. Gostaria de falar mais algumas coisas, mas eu, para não ter problema na live, eu não vou falar. Então, para o marcionismo, né, para o Marcião, Deus Pai, ele seria um Deus completamente fora do mundo material. Ele não participou dessa criação do mundo material, porque para ele o mundo material era uma criação do demiurgo, do Javé lá, né. E nem tem conexão alguma com ele. Segundo ele, esse Deus superior, essa divindade superior, esse Deus Pai, ele não tem conexão alguma, né, com esse mundo material. Né, o mundo material é outra coisa, é algo ruim que ele coloca, né. Então ele intervém ali, esse Deus Pai, segundo Marcião, para salvar a humanidade por compaixão apenas. Então, o Marcião ele vai diferir do gnosticismo apenas nesse ponto aí, que ele vai colocar esse Deus, né, como realmente algo completamente fora desse mundo material, mas que ele existia, né, e que ele intervém ali para salvar a humanidade por compaixão. Não sei aonde isso, né, eu não vejo isso. Mas já a gnose, ela tem essa questão de Deus mais como centelha divina, essa divindade interna a cada um de nós, que ela é desenvolvida a partir de todo o trabalho interno, que a gnose prega, tá? A gnose coloca ali nas suas doutrinas, nos seus treinamentos, né, para justamente alcançar essa elevação consciencial, para trabalhar essa divindade interior através desse trabalho interno. Então a igreja que Marcião fundou se expandiu ali por todo o mundo conhecido, na época, né, durante a sua vida, e foi uma séria rival ali para o cristianismo. Começou a rivalizar ali, né, começou a ter uma rivalidade. Então seus aderentes ali, eles eram fortes o suficiente em suas convicções para manter ali o extenso poder da igreja por mais de um século. Ela sobreviveu à controvérsia ali cristã e à desaprovação ali imperial. Então algumas ideias, inclusive, similares às do Marcião, reapareceram ali entre os bogomilos. Bogomilos da Bulgária,
no século X, e entre os cátaros ali do Languedoc, no sul da França, né, no século XIII. Então a gente tem essas influências do Marcião. E eu queria indicar também esse livro aqui, a Lindy até falou dele, né, rapidamente, ela Contra Marcião, do Tertuliano. Aqui na esquerda, pessoal, a gente tem uma representação, uma pintura do Marcião de Sinope, né, que ele está aqui no lado direito, com o apóstolo João. Olha só, uma representação, uma imagem aí, uma pintura criada do apóstolo João e Marcião conversando. É do século XI, tá? Então, esse livro aqui da direita, Contra Marcião, outra leitura interessante, apesar de que Tertuliano acaba com Marcião, né? Mas é interessante entender o que tem aqui também, né? Correlacionar com outras obras também, com a própria obra do Marcião, o cânon dele. E nesta obra, pessoal, Contra Marcião, ou Adversus Marcionem, em latim, escrita ali por Tertuliano, um apologista cristão, escritor, né? Em cerca ali de 208, é uma das mais antigas e importantes obras de defesa de uma concepção do cristianismo que ela acabaria se firmando historicamente como ortodoxia religiosa. E o seu objetivo principal era justamente o de se opor às ideias e ao sistema teológico propostos ali pelo Marcião, que foi ali um importante líder religioso, né, fundador ali de uma concepção específica ali das ideias do Jesus, né, que ficou, como eu falei, né, como a gente falou ao longo da live, conhecida como marcionismo. Então, Contra Marcião é uma obra, como é que eu posso dizer, ela é uma obra essencial para o entendimento ali de algumas das controvérsias teológicas e doutrinárias na transição para o século III. Então, através desse tratado, o Tertuliano, esse escritor, ele deixa um legado ali duradouro de pensamento teológico, apologético, sobre o cristianismo ali que estava nascendo, né? Então, essa obra ela está dividida, pessoal, em 5 livros, essa obra Contra Marcião, do Tertuliano, e ela aborda diversos aspectos da teologia e da fé cristã. Então, o Tertuliano, ele confronta ali as ideias de Marcião sobre Deus, Cristo, a questão da salvação, a relação entre o Antigo e o Novo Testamento, que para Marcião o Antigo Testamento realmente não contava, né? Ele eliminava essa parte. E ele argumenta nessa obra vigorosamente em defesa ali da unidade entre o Deus do Antigo Testamento e o Deus revelado em Jesus Cristo. Então, o Tertuliano que faz isso, né? Ele faz essa argumentação em defesa da unidade entre esse Deus do Antigo Testamento e o Deus revelado em Jesus Cristo. Tem isso. E o Tertuliano contesta ali as visões dualistas de Marcião, que separavam o Deus do Antigo Testamento, considerado mau, vingativo, injusto, maldoso, que estava sempre penalizando a humanidade, é o que a gente vê realmente. Quem lê vai ver, né? Do Deus do Novo Testamento, apresentado ali como amoroso, misericordioso e tal, que não é bem assim, né? A gente sabe também. Então ele rejeita essa divisão e ele enfatiza a continuidade e a unidade entre as duas partes da Bíblia. Ele é contra essa separação que Marcião fez, né? Defendendo ali a ideia de um único Deus, diferente do que Marcião, né, estava propôs em sua obra, né? Um único Deus justo e amoroso, olha só, Deus justo e amoroso, né? Que se revela plenamente em Jesus Cristo. Então, além disso, pessoal, Tertuliano ele vai criticar as práticas e a ética moral dos seguidores do marcionismo, dos seguidores ali de Marcião, argumentando ali que não estariam em conformidade com o verdadeiro ensinamento de Cristo e dos apóstolos. Ou seja, resumindo, ele vai acabar com Marcião nessa obra, né? A Lindy falou também, né? Então é basicamente isso, pessoal. E assim, a gente não lê apenas isso, né? Lê tudo, comparar com outras obras também, né?
ter esse olhar, né, para entender as correlações, onde é que elas estão, né. Eu marquei algumas coisas bem legais aqui, né, deixa eu ver aqui, só terminar de ler aqui os comentários que eu marquei, eu vou para os principais que eu marquei, para a gente poder debater rapidinho. Não, a Mary colocou: "Não existe um incentivo para o povo desenvolver a mente, muito pelo contrário". Ah, canais importantes que a gente vê no YouTube, né, aconteceu isso ontem com o canal de um amigo da geopolítica, um canal importantíssimo que mostrava, notícias diretamente do front, das situações, dos conflitos que ocorrem em nosso mundo, trazia verdades lá do outro lado também, né, porque a gente aqui está acostumado, principalmente quem acompanha essa mídia, a ver essas verdades que são empurradas para a gente, né, que não tem nada de verdade. Porque os fatos importantes eles não mostram. O que ocorre de fato no mundo eles não mostram. Então canais importantes que traziam ali evidências, fatos, mostrando de fato o que ocorria em alguns lugares do mundo, o YouTube, ele tira, ele remove. Esses canais não têm patrocínio, esses canais eles realmente eles são eliminados. É isso que eles fazem. Agora o que é que eles patrocinam? Porque com essa fala da Meire eu me lembrei disso. Eles patrocinam pessoas que promovem desinformação, pessoas que muitas vezes se apresentam como professor, de terno, né, chega ali: "Sou o professor tal, vou dar uma baita aula", não vou falar o nome aqui não, tá. Não é nenhum canal aqui parceiro da gente, não é nenhum canal aqui desses que abordam essas temáticas. É um canal grande com milhares de seguidores, milhares de seguidores. Patrocinado constantemente, divulgado pelo próprio YouTube, que só dissemina desinformação, deturpa a história e a arqueologia, né. Por quê? Porque ele obedece a alguns senhores que bancam ele. Né, não vou falar o nome não, mas eu acredito que muitos sabem quais são, né, porque não é só um. Então, é dessa forma que acontece hoje. Conhecimento de verdade, ele não é raramente disseminado. O que aparece é mente mitos aí sendo alimentada cada vez mais, infelizmente. É triste. Eu nem tenho Twitter. Muita gente pergunta: "Érica, cria um Twitter", eu não tenho paciência ali, eu não nem tenho tempo e nem paciência. Exatamente. Hum. É desse jeito. Não, a religião dos outros sempre é destruída, né. Hum. Obrigada, Miguel, pela presença. A Milene colocou: "Eu, por motivos familiares, estou no meio cristão, triste conhecimento zero, só sobrou o fanatismo". É isso que eu vejo, é loucura, fanatismo, loucura. Desculpa, eu não estou aqui diminuindo a fé de ninguém, uma coisa é você ter a sua fé e tal. Ali se você é feliz com ela, vive bem e tal, tudo bem, tá no local: "Ah, Érica, eu frequento um local que eu me sinto bem", ótimo. Eu participo de grupos que eu ajudo outras pessoas, porque não é só estar ali, né, tem que fazer essa parte também. Então tranquilo, se você faz isso e tá bem. Agora o problema é você se deixar limitar por isso, e criar o fanatismo religioso, e vir atacar quem mostra conhecimento, né, porque geralmente é isso que acontece. Ah, ele é mesmo. Francis é show. Obrigada, Tânia. Olha o Edinaldo, bem-vindo, boa noite. Exatamente, a centelha. A gente vê muito isso na gnose, né. O tempo que eu pratiquei tinha muito isso. As práticas eram voltadas para desenvolver essa centelha, né, exatamente isso. Vamos deixar like, galera, vamos deixar o like. Exato. O Macião ele era agnóstico, né. Não é Lindy, ele era agnóstico, né. Exatamente.
Sim, sim, o zoroastrismo influenciou ali muito, né, bastante naquela região. Então, galera, deixa eu ver aqui, deixa eu indo aqui. Olha só, maniteísta, tudo bem? Boa noite. Seja muito bem-vindo. O canal dele é ótimo, tá, pessoal? Também. Ah, com certeza, Galileu. Veja aí os canais de pseudagens, os maiores pseudos do YouTube. Então, assim, cresce bastante esse pessoal rapidinho, eles ficam com milhares de seguidores. Eu acho que o intuito é esse, é emburrecer a população, idiotizar a maior parte da humanidade, né? É o que você vê, infelizmente. É, exatamente. Eles são patrocinados, né, tem todo um intuito nisso. Onde falta cultura, sobra religião e ignorância. É, um povo sem conhecimento, sem conhecer a sua história de fato, né, tudo o que aconteceu, todas as manipulações. Um povo que não conhece a sua história, ele é mais facilmente manipulado. E quem também não conhece a história, os fatos como ocorreram, porque a gente tem muita manipulação durante a história, né, muitos fatos manipulados, por isso que a gente tem que ler muito para entender. Então muito assim, quando a gente não conhece a história, a gente tende a repeti-la também, né. Podem observar aí que é o que acontece, né. Exatamente. É desse jeito. Então, galera, eu vou só eu marquei umas perguntinhas aqui, deixa eu ver as queria agradecer aqui novamente ao Filo, tá, pelo super chat, super sticker, valeu, muito obrigada pelo apoio. Ó, o Francis colocou: "O pai de Macião era bispo na Turquia, né, até ele foi assistente do pai dele, né, próximo ali de onde vivia Plínio o Jovem, e ao invés de Plínio matar Macião e seu pai, vai torturar e matar cristãos pobres e mulheres". É, ele tá sendo irônico aqui, né, pessoal, isso é uma ironia, realmente, né. A Multiversal Flaviana, eles vêm desmistificando toda essa questão da perseguição que se diz quando eu falo que houve e continua havendo muita manipulação na história, atualmente também, a gente tem fatos importantes ocorrendo no nosso mundo e estão sendo manipulados pela mídia, por pessoas da área, por historiadores, arqueólogos, enfim, pessoas que, se atêm ali a certas crenças e acabam passando desinformação. E isso ocorreu nesse quesito aqui da perseguição cristã, o mito da perseguição cristã. E aí já teve gente que veio me atacar por isso também, atacar a mim, a Lindy. "Ai, vocês estão negando a perseguição que houve", a pessoa não para nem para entender de fato como se deu essa perseguição, contra quem foi de fato, né, não olha para isso, né, infelizmente. Não, o Glaucio colocou: "Não sei se tem alguma evidência de perseguições que Macião fizesse". Você sabe, Lindy, alguma perseguição, tipo perseguição para quem não seguisse a doutrina dele, o macionismo? Olha, até onde eu pesquisei, não. Eu também não vi nada com relação a isso, né, ele Eles parecia só não bateram de ser. frente com os cristãos, né, os Sim, cristãos romanos, eles bateram de frente, mas perseguir, assim, outros, não. ele não concordava com muita coisa, né, ele criou ali a doutrina dele, né, ele lógico que ele tinha as crenças dele, criou ali o cânon dele, mas perseguir não. Ele tinha a comunidade lá dele, né, ele trabalhava para propagar esse macionismo, essa o que ele defendia, mas, assim, eu não vi registros, relatos de que ele tenha perseguido alguém. Ah, e o Sebastião, que é membro aqui do canal, ele tá tendo dificuldade em renovar a assinatura. Pois é, eu não sei por que que isso acontece, né, com o próprio YouTube. Parece que alguns canais, eles botam mais dificuldade, né, pra isso acontecer, mas continua tentando, Sebastião, com certeza vai dar certo. Ó, o Edson X colocou: "Quando li a Bíblia pela primeira vez, ainda adolescente, percebi que o Deus de Jesus não bate". Eu também percebi logo isso. Você vê que são, questões bem diferentes ali, né. O do Antigo Testamento é um horror, né.
Nem fala não, porque depois a gente tem que fazer uma live. A gente tem lives aqui sobre Javé abordando questões arqueológicas. Depois eu queria fazer uma, Lindy, abordando mais para a questão filosófica mesmo, para entender aquela narrativa desse personagem, desse ser, né? Porque são narrativas pesadas, realmente, você percebe. Agora, quem não lê, não sabe, e aí continua acreditando. Ai, você está falando mal do meu Deus. Infelizmente, a gente tem isso. Então, ó, o Altair colocou uma leitura superficial ali dos evangelhos e o Antigo Testamento. Não é natural perceber essa diferença entre o Deus apresentado. Exatamente, é algo que se percebe, né, de cara. Marcião ser considerado herético não foi algo político, exatamente. A Lindy até explicou isso, né, Lindy? Exatamente. No mínimo ali ele deve ter feito, aliás, deve ter feito não, ele partiu para outro rumo ali, ó, a esqueci agora, a seita dele, né? Sim. E aí não era, não batia com a cabeça dos grandão ali, então ele foi cortado, decepado, da pior forma possível. Tudo política. Exato. Porque geralmente é assim. Na política, as igrejas elas vendem os fiéis para esses políticos. Então, se há divergência ali, automaticamente esse líder ali da religião, da seita, vai ser detonado. É o que aconteceu com o Marcião. Até o dote dele foi devolvido. O que ele pagou ali para Exatamente. os senadores ali. Inclusive, o Altair pergunta se essa doação de Marcião tinha objetivo de reconhecimento ou proteção. É uma compra, né? Ele comprou um lugar, né? Ele comprou a seita dele ali que ele queria fazer, que ele ia construir. É uma venda, uma compra ali. Ó, tá aqui, até o Francis colocou, os senadores tinham o costume de comprar seus lugares. Provavelmente Exato. Marcião, porque tudo era, essa questão dessas seitas era resolvido aonde? No Senado. É. Era algo que envolvia muita política, né? Então, os senadores, eles tinham o costume de comprar seus lugares. Provavelmente Marcião, ele quis comprar seu cargo na igreja. Mas, como suas ideias divergiam da maioria, foi jogado para fora, foi taxado de herege, né? Então, tudo isso. Perseguido. Exatamente. Obviamente, o Ederson colocou: os judeus interpretavam que El, Javé, habitavam o mesmo plano físico que o nosso. Não é à toa que Javé cheirava a agradável cheiro do holocausto, o agradável cheiro do holocausto, né, enfim, Era atrocidades lá. ciumento. Comia, bebia, era ciumento, vingativo, não era onipresente, não era onisciente, saía no braço, habitava o monte. Exatamente. Aí tem gente que vem dizer para mim, não, ele era uma força da natureza. Era só a natureza. Esse Deus aí, outros deuses de outras culturas, sim. A gente consegue ver toda essa astroteologia. Exatamente. A única perseguição real foi da Igreja Católica contra cristãos hereges e romanos pagãos. E outras culturas também, né, que eles consideravam ali como paganismo, né, e tudo mais. É isso mesmo. A gente vê dois evangelhos, o de Marcião e o outro foi escrito por quem? E qual evangelho foi escrito primeiro, o de Marcião ou esse outro? Eu não, eu não entendi. Entendeu, Lindy, essa pergunta? Não, Não, havia o cânon ali de Marcião, né? O Evangelho do Senhor, que era ali o que Marcião colocou no cânon dele. Né, as alterações que ele fez no Evangelho de Lucas, né, as cartas paulinas, enfim, havia toda essa questão que ele usava ali na obra dele, na Bíblia dele, né, a primeira Bíblia. Sem o Senado não haveria cristianismos. Exatamente, várias seitas, vários cristianismos. Era isso. E uma última aqui do Miguel Arcanjo, né, o zoroastrismo e os egípcios influenciaram tudo.
a gente vê realmente, de fato, a maior parte dessas influências a gente vê vindas do zoroastrismo e dos egípcios, realmente. Fato, né? Fato. Tem várias lives, vídeos aqui eu falando isso, e são fatos. Contra fatos, comprovações, a gente não tem o que fazer. Infelizmente, é isso mesmo. Essas influências, elas estão aí para quem tiver olhos e queira de fato enxergar, né? Almi, boa noite. Davi, boa noite, seja bem-vindo, obrigada. Legal. Deixa eu ver aqui o que mais. Deixa eu ver se tem mais. Gente, já vou encerrar aqui, tá, galera? Shaolin, eu vou fazer uma live no canal dele. Só lembrando, pessoal, que a gente tinha combinado 1h30, né, Lindy? 1h50 já. Mas já vamos encerrar. Quem tiver mais dúvidas, mais questões, deixem nos comentários, tá? O que vocês acharam, se faltou colocar algo, alguma pergunta que não foi respondida, tá? Deixem tudo nos comentários, compartilhem bastante a live, deixem um like, isso é importante para o canal, porque a gente tem todo um trabalho para vir, toda uma preparação para vir. Não faço mais lives assim diariamente, porque realmente não tenho tempo. Estou sempre postando vídeos. Postei um vídeo muito bom no sábado, arqueologia egípcia. Postei ontem outro envolvendo também arqueologia egípcia e desmistificando questões do Antigo Testamento. Então, não deixem de compartilhar esses vídeos, de ver direitinho, deixe a opinião de vocês, tá? E o que mais que eu ia dizer? Sim, amanhã tem live com o professor Carlos Alexandre sobre Moloch. Vai ser uma super live às 7 horas da noite. E na sexta, pessoal, vou estar no canal que me convidaram. Agora estou tentando lembrar aqui. Aquele canal, Lindy, é Estudos. Putz, não lembro agora, hein, Érica? Estudos. Ai, esqueci. Fênix. Peraí, só É uma... enquanto você vai falando, eu tô encontrando aqui. Já falo Centro para de Estudos Fênix, lembrei. Então, você. pessoal, lá no canal eu não conhecia, tá? É um canal assim que mexe muito com espiritualidade, esoterismo, enfim, uma área que eu não entro muito isso aí. Mas me convidaram para falar de arqueologia egípcia e eu vou para falar de arqueologia egípcia, mostrar evidências, o que eu faço, né? Eu não vou para falar de fantasia, de algo de outro mundo, nada disso. Eu vou para falar do que a gente tem de evidência, de comprovação, tá? Então, quando for na sexta, eu vou divulgar direitinho para quem quiser também ir lá acompanhar, tá? Então, galerinha, não vai dar tempo ler tudo, tá? Ainda tem algumas questões aqui, mas eu queria agradecer a todos vocês, tá? Que estiveram aqui com a gente. Acima das águas que ficavam acima do domo. Pois é, tem essas questões aí, dessas narrativas, né? Inventadas tardiamente. Então é isso, galera. E a gente tem muita live agendada com vários temas. Se vocês tiverem mais temas, vão deixando nos comentários, tá? Sugestões. Mas tem muito tema interessante para a gente abordar aqui, tá? No canal. Exatamente. Contra fatos não há argumentos, não tem o que fazer, pode chorar, pode ameaçar, mas não tem o que fazer, né? Tem uns que tem que chorar, né? E aí eu fico com pena, gente. Eu não sei ver ninguém chorando. Eu não gosto de ver o pessoal chorando. Edson, obrigada, meu amigo. Gente, depois eu vou colocar a Tânia. Eu queria saber se você aceita ser moderadora aqui do chat. Você sempre está com a gente. Sebastião também. Quem mais, gente? Quem quiser ser moderador, eu coloco, tá? Eu vejo mais o Sebastião, eu vejo muita gente aqui, mas eu queria ver aí quem tem interesse de ser moderador. Depois deixa nos comentários para mim, que eu coloco, tá? Tô precisando de mais moderadores. E deixa se vocês realmente têm interesse, o pessoal que está mais presente, né? Mas não tem aquela obrigação de, toda live eu tenho que estar. Não, não, é só para
É um moderador que, quando estiver ali na live e tudo, poder ajudar na moderação do chat, tá? Miguel, obrigada pela presença, tá? Eu espero que os conhecimentos tenham sido válidos realmente, que a gente possa sempre pesquisar com muito discernimento, ler as obras indicadas, debater, mas debater com argumento, tá bom? Então, galera, muito obrigada. Um ótimo final de semana para todos. Opa, hoje é quarta, né, Lindy? É quarta. Uma ótima Gente, quinta. na minha cabeça era sábado. Pronto. Hoje é. Ai, eu tô ficando. Hoje é Hoje é quarta. quarta. Primeiro. Pronto. É a correria que tá me deixando assim, mas amanhã é quinta, dia de muito trabalho, né, de muito estudo. Então, até amanhã, pessoal, com a live com o professor Carlos Alexandre sobre Moloch. Tragam as suas dúvidas, questões importantes, de onde veio esse mito, há evidência arqueológica de adoração a esse deus Moloch, então tragam para a gente. Ai, ótimo, Galileu, pois eu vou te colocar, tá? Você sempre está aqui com a gente também. Eu vou colocar também a evolução da consciência, tá? Ótimo. Não se sintam obrigados a estar. Ai, toda live eu tenho que ir. Não. É só que quando vocês estiverem participando, ajudar em alguma questão da moderação, tá bom? Eu vou colocar. Olha aí, ó. Ótimo final de semana. Gente, me perdi. Feriado no meio da semana é estranho, eu não gosto, não. Eu prefiro na sexta, na segunda. Obrigada, Francis. Valeu pela presença, pelo apoio. E vamos combinar lives, tá bom? É só marcar que a gente vai. Então é isso, galera. Boa noite. Ótimo restinho de feriado. Tchau, tchau. Lindy, obrigada, Lindy. Valeu, sempre Obrigado, trazendo muito Érica. conhecimento. Quer deixar Agradeço a alguma todos consideração final? pela participação. Obrigado pelo carinho. Até a próxima. Beijo. Ó, coloca Jesus como moderador, ele é neutro. Gente, Essa foi vou colocar, ótima. viu? Olha que eu vou colocar, viu? Então é isso, galera. Tchau, tchau. Ótima noite para vocês, tá? Brigadão. Vamos compartilhar. Até amanhã.